Na aula de hoje, observaremos o Microsoft Office 2007 e 2010, BR Office 3.3 e principais diferenças. Microsoft Office 2010. O Microsoft Office 2010 ele é uma suíte de aplicativos que contém vários tipos de programas. Programas editores de texto, programas de planilha de cálculo, de apresentações, programas para gerenciamento de e-mails e até de bancos de dados. Claro que isso vai variar um pouco da versão que eu tenho. O Office é uma suíte de aplicativos da Microsoft e eu posso ter várias versões. Home and Student, Home and Business, eu posso ter a Professional, enfim. Qual a principal diferença entre esses tipos de versões? São os softwares que vêm junto com ela. O que isso importa e o que isso pode ser importante para os concursos públicos? Na verdade, encontramos em provas várias versões desses softwares. Nós encontramos a versão 2003, a 2007 e a 2010. Portanto, precisamos estar atentos aos mínimos detalhes. Em uma mesma prova, podemos encontrar questões de cada uma das versões. Sim, isso é possível. Então vamos dar uma analisada no que aconteceu agora no Office 2010, os principais softwares da suíte Office. Dentro do Office 2010, nós precisamos entender o Word e o Excel. São os principais softwares, os que mais são cobrados. Eu não estou dizendo que o programa como PowerPoint não é cobrado. Ele é cobrado também. Porém, os mais importantes para nós são o Word e o Excel. Uma vez que já sabendo algumas ferramentas do Word e do Excel, nós automaticamente conhecemos as ferramentas do PowerPoint. Observe aqui na tela. Eu já coloquei aqui na minha área de trabalho os ícones do Word, do Excel, do PowerPoint e do Outlook. Porém, quando eu instalo o Office 2010, vindo aqui no menu Iniciar, eu consigo observar lá no Microsoft Office, que é o grupo de programas que eu estou comentando, todos os programas que fazem parte da suíte. São vários os programas, tá? Nós precisamos saber, para as provas de concursos, que o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook fazem parte da suíte de aplicativos Office. Eles vêm junto com o Office e jamais junto com o Windows. Não podemos cometer essa confusão. O Windows é o nosso sistema operacional. Alguns utilitários vêm junto com ele. Porém, Word, Excel e PowerPoint não são utilitários pertencentes ao Windows. Eles fazem parte de um outro programa que é instalado à parte. É claro que nós estamos sempre acostumados com aquela versão do Word 2003, onde nós tínhamos todas as opções fundamentadas por meio de menus. O menu arquivo, o menu editar, o menu exibir, o menu inserir e assim por diante. A nova perspectiva do Office 2010, que já é uma melhoria do Office 2007, é a orientação das informações por meio de faixas de opções. Vamos dar uma olhadinha aqui no Word. Olha só. Abrindo o Word, eu posso observar que eu não tenho mais aqueles menus, mas eu tenho faixas de opções, ó. Faixa de opção página inicial, faixa de opção inserir, faixa de opção layout da página, faixa de opção referências, correspondências, revisão e exibição. Qual é a vantagem de ter faixas de opções? São muitas. Todas essas opções que elas são aqui representadas em cada faixa ficavam então escondidas dentro dos menus. Agora eu consigo ter todas essas funcionalidades aqui fora. Lá no Word 2003, nós tínhamos todas as opções, as funções, os botões lançados dentro de cada barra de ferramentas. Só que ali eu poderia ter funções misturadas. A função de abrir misturado com a função de correção ortográfica, por exemplo. Olha só, a função de abrir estava no menu arquivo, a função de correção ortográfica estava no menu ferramentas. Agora, aqui não. Na versão do Office 2010, no caso no Word 2010, as funções são separadas pelas faixas de opções. Aí você pode estar se perguntando, Ricardo, não tinham mais opções dentro da parte de fontes e tudo mais? O Word é um editor de textos super complexo. Como é que todas essas opções podem ser representadas? Olha só. Se eu pego, por exemplo, aqui e clico na faixa de opções página inicial,
eu observo que tem um grupo aqui chamado fonte. No lado direito inferior, eu tenho um botão. Se eu clicar neste botão, ele abre então as funcionalidades extra acerca da configuração, da formatação de fonte. É assim que ele faz. Ele otimiza a posição das ferramentas. Olhe o Excel. Vou minimizar essa janela do Word e vou dar um duplo clique aqui no ícone do Excel. Olha só, mesma situação. Aqui eu tenho a mesma opção de grades, de planilhas, de células, e eu tenho aqui ainda as faixas de opções. Página inicial, inserir. Observe que algumas faixas de opções aparecem no Word e não aparecem no Excel e vice-versa. Porém, página inicial aparece nos dois. Ou seja, você fazendo uma questão que cobra, por exemplo, aqui da página inicial, a questão da ferramenta de copiar formatos ou pincel de formatação, você pode aplicá-la tanto no Excel, como no Word, como no PowerPoint, é a mesma ferramenta. E, incrivelmente, é o mesmo ícone que nós tínhamos lá na versão antiga, na versão 2003. Então não existe tanto desespero assim. Precisamos ficar atentos nas novas ferramentas que aparecem. Essa é a visão inicial que nós temos dos dois principais softwares da suíte do Office 2010. Mas tem um detalhe muito importante que precisamos saber a respeito dessa nova versão do Office: as extensões utilizadas. A extensão de um arquivo é aquilo que dá o tipo do arquivo. Por exemplo, aquele conjunto de letras que vem após o nome. Normalmente, o sistema operacional Windows já vem configurado para mostrar o quê? Para quê? Para mostrar não, para ocultar as extensões conhecidas. Doc, por exemplo, é a extensão do Word 2003. Como é uma extensão conhecida no computador, ela simplesmente é ocultada. Mas ela existe. Ocultar a extensão não significa que ela deixe de existir, ela existe. Então precisamos saber. Extensão é o conjunto de letras que vai dizer ali de quem que é aquele arquivo, qual o tipo daquele arquivo. O Office 2010, ele traz novas extensões. Ao invés de ter aquelas extensões que observávamos na versão 2003, Doc para o Word, XLS para o Excel, PPT para o PowerPoint, nós observamos o acréscimo de um X. Ou seja, da letra X. Nós vamos ver que no Word a extensão padrão é DocX, do Excel XLSX e do PowerPoint PPTX. Ricardo, o que trouxe de melhorias essa nova extensão? Muitas coisas. Desde a estabilidade do arquivo, ele não é facilmente corrompido, não apresenta defeitos, ele tem um tamanho menor, enfim, tem vários detalhes que trouxeram melhorias. Aí vem aquela pergunta, mas eu tenho compatibilidade com outros softwares? Sim, você tem compatibilidade com outros softwares. Por quê? Você, por meio do Office 2010, consegue salvar o teu arquivo do Word, por exemplo, com extensões anteriores. Por exemplo, Doc. Na opção de salvar como, você consegue escolher para que seja salvo aquele arquivo com a extensão do Word, no caso, 2003. Ou seja, a extensão Doc, mantendo certo nível de compatibilidade entre as versões diferentes do Word. Ok? Vejam só, é claro que eu tenho toda essa parte de extensões, a parte de novos softwares que são desenvolvidos, mas eu preciso entender e compreender um pequeno software que vem junto da suíte. Claro, é importante saber que esse software talvez não faça parte de suítes mais básicas. Quando eu digo suíte, eu quero me referir a uma versão do Office mais básica. Eu quero falar sobre o Microsoft Outlook. Na verdade, o Outlook ele é um gerenciador de e-mails bem poderoso. Ele vem junto com um calendário, um software que gerencia os e-mails. Para tanto, você precisa necessariamente configurar, cadastrar uma conta. Lembre-se, eu consigo acessar um e-mail diretamente via internet. Grandes serviços de internet que encontramos, eles possibilitam que você acesse um site, coloque teu e-mail e tua senha e acesse tuas mensagens. Mas imagine a situação
onde você gostaria de guardar as suas mensagens no seu computador, que você gostaria de ordená-las de certa forma, não que a versão via internet não faça isso, mas que você gostasse de ordená-las, de criar regras, de acompanhá-las com calendários e assim por diante. Tudo isso o Outlook faz. O Outlook é uma ferramenta poderosa que não vem junto com o Windows. Não vem. Ele vem junto com o Office. Junto com o Windows 7, por exemplo, o software gerenciador de e-mails que vem é o Windows Live Mail. Sim, ele é mais inferior se comparado com o Outlook. O Outlook é um software mais elaborado, ele é melhor. Se você comprar a versão mais básica da suíte de aplicativos Office, o Outlook não virá junto. Vamos dar uma olhadinha no ambiente dele. Olha só. Vou minimizar essa janela do Excel e vou abrir aqui o Outlook. Ele não tem nenhuma conta, ou melhor, ele tem uma conta teste cadastrada aqui, só para podermos observar. Olha só, ele tem uma área de pastas, ali tem uma mensagem para verificação dele, tem uma área de pastas, tem uma área de calendário, de contatos, entre uma série de informações necessárias para configurar as suas mensagens. O importante disso para o concurso é entender que o Outlook vem junto com o Office. É claro que eu estou falando aqui de Office 2010, mas nós sabemos que tem uma versão intermediária, uma que fica entre o 2003, que era orientado por menus, e entre o 2010, que estamos trabalhando agora, o Office 2007. E ele tem algumas diferenças. Olha só, vamos ver a principal diferença entre o 2007 e o 2010. Na verdade, entre eles, as diferenças são poucas. A principal diferença está justamente na página, no layout, no ambiente inicial. Olha só, eu vou aqui abrir o Word 2010 e eu observo aqui que existe uma área chamada Arquivo. Na verdade, ele parece uma faixa de opções, ele parece uma faixa de opções, mas ele não é. Quando eu clico em Arquivo, ele vai trazer uma série de outras opções, como salvar, salvar como, abrir, fechar e assim por diante. Os arquivos que foram abertos recentemente e assim por diante. É claro, obviamente, a principal diferença é que na versão do 2007, esta parte denominada arquivo não era chamada arquivo. Ele tinha o símbolo do Office. Da mesma forma que eu vejo na barra de tarefas do Windows o símbolo da Microsoft naquela bolinha, eu vejo também no lugar do arquivo aqui no Office 2010, eu vejo uma bolinha. Essa bolinha tinha um nome e se chamava botão Office. Quando você clicava no botão Office, você tinha opções, por exemplo, como salvar como para salvar com versões anteriores. A versão 2007 também era orientada com faixas de opções e tudo mais. A principal diferença, então, entre o Office 2007 e o 2010 é justamente essa opção deste menu arquivo. Olha aqui, aqui eu tenho o menu arquivo. E na versão 2007, nós tínhamos aqui um botão chamado botão Office. É claro que o ambiente dentro do Word, do Excel, ele mudou bastante. Então, como é que se dá o ambiente do Word 2010, por exemplo? Nós temos as faixas de opções, como já observamos. Cada faixa de opção tem seus recursos separados, claramente separados. Tá? Dependendo do item, você encontra este símbolo que já comentamos, que traz mais opções. Um grande detalhe é que onde você passe o mouse, ele te dá informações extra, inclusive com a tecla de atalho. Por exemplo, posiciono o ponteiro do meu mouse em cima do negrito, ele me diz lá, negrito, Ctrl N, que é a tecla de atalho, e a informação. Aplicar negrito ao texto selecionado. E assim por diante. Várias são as opções que eu posso encontrar nessas faixas de opções. Deixa eu dar uma olhadinha em alguns desses itens que são importantes. Olha só, eu tenho aqui, dentro da faixa de opção página inicial, a parte de colar, e aí eu tenho alguns botões que eu preciso saber. Eu tenho que saber aqui, o ABC riscado, que é o taxado. Eu tenho o subscrito e o sobrescrito. Quando eu coloco um valor, um número abaixo ou um número mais
acima, uma letra mais acima, sobrescrita, ou uma letra mais abaixo da palavra, da letra principal, subscrita, tá? Aí eu tenho ainda o A com uma seta para cima para aumentar a fonte, o A com uma seta para baixo para diminuir. E aí vem a pergunta, e esse A maiúsculo com A minúsculo? Trabalha a parte de alternância entre maiúsculas e minúsculas, importantíssimo. Do lado nós temos um A com um A maiúsculo com um A minúsculo e uma borracha. Do que se trata esse botão? Limpar os formatos. Quando eu abro um novo documento do Word, por exemplo, ele automaticamente abre para mim com uma fonte padrão, talvez Calibre 11, como é o caso desse computador. Se eu altero a fonte, olha só, eu venho aqui e digito aula de Word. Estou usando o padrão. Se eu seleciono esta fonte e troco, por exemplo, para Adobe Gothic, tá? Eu troquei a formatação. Escolho aqui um outro tamanho, sei lá, 20, tá? Se eu selecionar este pedaço, ou The Word, e clicar no botão, então, para limpar a formatação, o que ele faz? Ele retorna a formatação padrão do Word, no caso, Calibre 11. Então, ele simplesmente limpa a formatação. Essas ações que eu estou fazendo, indo botão a botão e conhecendo e entendendo suas funcionalidades, que é o fundamental que nós precisamos fazer sempre que realizamos provas. Nós precisamos sempre ir até o botão e entender para que ele serve. Instalou o Office novo no seu computador, vá botão a botão e faça uma tabela. Entenda para que serve cada botão, como ele funciona. Ok? Continuando aqui, nós temos daí uma área destinada ao parágrafo, uma outra destinada aos estilos. E aí podemos prosseguir nas faixas de opções, como inserir com as suas opções, layout de página com as suas e assim por diante. Observe que no topo da minha janela do Word, eu entendo ou eu observo alguns ícones. Olha só. Eu tenho o ícone do próprio Word, eu tenho um salvar, eu tenho o nosso querido desfazer. E outras opções eu poderia observar. Como é que eu consigo observar mais situações aqui? Basta clicar nessa setinha indicada para baixo e escolher, por exemplo, eu quero agora o novo. Ele insere nessa minha barra de acesso rápido a opção de novo. Então, peraí, eu consigo clicar então nessa seta e escolher quais opções eu quero colocar automaticamente ali? Exatamente. Por isso, se chama barra de ferramentas de acesso rápido. Tudo bem? Legal? Este é o ambiente básico que eu devo analisar dentro do Word. Muitas das coisas que eu falei aqui, elas se adequam ao Excel, se adequam ao PowerPoint. Porque o PowerPoint também tem uma barra de acesso rápido lá em cima, também tem faixas de opções, também tem aquele menu arquivo, que permite, entre N situações, salvar com uma extensão anterior. Nós não comentamos isso antes na aula? Olha só, se eu clicar em arquivo, eu tenho a opção de salvar como, que, entre as situações, permite que eu salve com uma versão anterior. Tá? Além disso, aqui na opção arquivo, encontro opções também para proteger meu documento, encontro opções para exportar como PDF, importante saber isso. As novas versões do Word, do Excel, do PowerPoint, eles exportam no formato de arquivos PDF, algo que não ocorria na versão do Word 2003. Então isso é um grande detalhe, é muito importante saber, ok? Muito bem. Esta aqui, então, é uma análise inicial sobre o ambiente, mas algo nos preocupa muito em provas de concurso, as informações sobre a dimensão da janela. O que tem a ver essa questão de dimensão da janela, Ricardo, em uma prova? Os grandes detalhes, as grandes pegadinhas das provas, elas vêm quanto ao redimensionamento dessa janela. Olha só, eu estou aqui observando a janela do Word no formato maximizado. É o que normalmente trabalhamos. Nós trabalhamos com uma janela maximizada. Olha que interessante. Eu vejo lá a parte do menu arquivo, eu vejo a área de transferência, eu vejo a parte de fonte, e aqui os itens dessa parte fonte, eu vejo a parte de parágrafo, tudo bem definido e bem aberto. Agora, e se essa janela fosse apresentada no formato restaurado? Olha só, eu vou restaurar essa janela, ela fica com um tamanho menor, e observe que à medida que eu redimensiono essa janela, os itens nas faixas de opções vão sendo expandidos. Olha, aqui eu tenho as opções de fonte. Se eu diminuo essa janela, ó,
ele diminuiu as opções que eram apresentadas em fonte. Se eu aumento, expandiu o parágrafo, observaram? Então ele faz essa situação. Vou reduzir de novo e vou propor uma questão. Olha só, vou redimensionar. Posso observar aqui no local onde eu redimensiono, que eu tenho a barra de status, onde eu já mexo no zoom da janela. Esse zoom, por favor, não é o zoom equivalente ao tamanho que a janela ocupa na tela. Este zoom é a maneira com que os dados do documento, o tamanho dos dados visualmente do documento, são representados ao usuário. Tá? Então eu posso fazer o zoom aqui aumentando e diminuindo, mas eu não mexo no tamanho da janela. Eu mexo no tamanho dos itens que estão nesse documento. Pois bem, retomando ao raciocínio. Se eu diminuir aqui, observe que a janela está no formato restaurado. E no lugar daquela área fonte, ao invés de aparecer todos os itens atinentes à parte fonte, aparece simplesmente um ícone. O ícone que troca a cor da letra. É aquele ícone, é o ícone que troca a cor da letra. Ao lado, no grupo do parágrafo, nós temos lá o ícone que representa o centralizar parágrafo. Na maioria das provas, eles cobram isso. Então é imprescindível que você saiba o quê? Ao clicar naquele botão, vou usar, por exemplo, a questão do parágrafo. Ao clicar aqui no botão de centralizado do parágrafo, o texto em questão ficará centralizado? Não, não ficará centralizado. E você vai na hora da prova, às vezes nervoso, não, eu vou clicar, vai ficar centralizado, porque esse botão refere-se à opção centralizar parágrafo, mas não é. Quando você restaura uma janela, ela tem um tamanho menor, ele acaba agrupando as opções e elencando um ícone para representar as outras opções. Ou seja, quando você clicar naquela opção, ele vai expandir os ícones, os itens que fazem parte do grupo parágrafo, e não realizar, efetuar a opção centralizar parágrafo. Observe, se eu clico em parágrafo, no botão, inclusive, ele expande as outras opções. Se eu clico em formatar fonte, ele expande as outras opções. Este é o caso mais complexo que eu tenho desde que foi instaurada em concursos públicos a nova versão do Office. Importantíssimo saber essa questão quanto à dimensão da minha janela. Como é que isso funciona? Essa questão, se você souber, se você marcar aí, se você anotar, ela te dá garantia na maioria das provas dos principais concursos públicos. Assim conseguimos analisar algumas informações acerca da nova versão do Office 2010. Porém, existe uma outra suíte de aplicativos, que não é da Microsoft, é uma suíte gratuita, que também vem sendo cobrada em provas de concurso. Inclusive, nos editais, observamos cobrança tanto do Microsoft Office, qualquer versão, como também do BR Office 3.2 e 3.3. O BR Office, na verdade, é uma suíte também de aplicativos comerciais, no caso editores de texto, planilhas de cálculo e assim por diante, só que gratuitos, são software livre. E aí o que faz o elaborador? Ele acaba cobrando o software pago, que é o caso da Microsoft, do Microsoft Office, e acaba cobrando também o BR Office. Em alguns casos, os candidatos até perguntam, questionam o elaborador. Sim, mas qual versão será utilizada? Será utilizado o Word 2003, o Word 2007, o Word 2010? Será utilizado o BR Office 3.2, o BR Office 3.3, o BR Office 3.4? Ou seja, a versão que está no mercado? E normalmente os elaboradores respondem, todas as questões, todas as versões poderão ser cobradas. Então, o que a gente tem que estar atento? Ter atento a todas as questões, a todas as versões melhor. Então vamos dar uma olhadinha nos programas que fazem parte do BR Office. Olha só, eu tomei a liberdade de deixar aqui na minha área de trabalho o BR Office Writer e o BR Office Calc. Porém, se eu der um duplo clique nesse iniciador da suíte BR Office, eu observo que ele me mostra o texto, a planilha, a apresentação, ou seja, me traz de uma forma rápida e direta todos os aplicativos que fazem parte dessa suíte. Então, é importante saber, Writer, editor de textos, Calc, planilha eletrônica ou de cálculo, Impress, equivalente ao PowerPoint, software de apresentação, Base, equivalente ao Access, software de gerência de banco de dados. Esses são os principais itens da suíte do BR Office.
Claro, é importante entender que toda vez que o BR Office lança uma nova versão, essa versão está disponível para que o download seja realizado e que ela possa ser instalada em qualquer computador de forma gratuita. É um software livre. Então, onde eu encontro informações a respeito desse software? No próprio site dele, no www.broffice.org. Lá você fica sempre atento às novas versões. Hoje nós chegamos numa situação que eu tenho a versão 3.2 que pode ser cobrada e eu tenho a versão 3.3 que pode ser cobrada. Então, precisamos entender as diferenças entre elas. Começaremos então com o BR Office 3.2 e 3.3, os principais botões. Para eu analisar os principais botões entre as duas versões, eu fiz o que no meu computador? Eu instalei essas duas suítes. Então, quer dizer que eu posso ter as duas suítes instaladas simultaneamente no computador sem problema algum. Posso ter as duas. Vamos observar. Vou fechar essa janela de início rápido dele. Vou abrir aqui, ó, na minha área de trabalho, eu posso observar que eu tenho o BR Office Writer, já aqui a versão 3.3, tenho o BR Office Calc, já a versão 3.3, e ao lado aqui com um ícone antigo, o BR Office Writer, versão 3.2, e o BR Office Calc, versão 3.2 também. O que faremos é utilizar um recurso chamado Snap, que é do Windows 7, para deixar essas duas janelas uma ao lado da outra e analisar alguns desses botões. Vamos lá. Primeiro eu vou abrir o BR Office Writer, dando um duplo clique, ó. Essa é a versão 3. Está aqui, ó, maximizada. A versão 3.3. O Snap, lembrando, eu clico, seguro e arrasto para a esquerda, ele pega certinho a metade da tela. Se eu arrasto para cima, ele pega certinho a parte de cima da tela. Se eu arrasto para a direita, ele pega metade da minha tela. Tudo bem? Aí eu tenho aqui o BR Office Writer 3.2. Vou dar um duplo clique nele, ele vai abrir essa versão e vou arrastá-lo para o lado esquerdo da tela. Clico, seguro e arrasto para o lado esquerdo. Pronto, eu tenho as duas versões, uma ao lado da outra. Com isso, eu posso observar que os dois programas, eles podem atuar, eles podem existir, eles podem coexistir no mesmo computador. E agora, Ricardo, quais são os principais botões e os principais detalhes? Observe comigo. Então, a versão do BR Office, ela continua ainda baseada em menus, que nem na versão antiga lá do Word, arquivo, editar, exibir, os mesmos menus são herdados e permanecem na versão 3.3. Mas o objetivo agora não são os menus, o objetivo agora é entender sobre os botões. Então, olha só, aqui nós temos o primeiro botão, que é o botão de novo, estou vendo aqui no caso o BR Office 3.2, e eu tenho aqui o mesmo botão, o botão equivalente, no 3.3. Basta clicar na seta para o lado e ele abre então a opção para eu abrir outros programas da suíte. Isso já existia no 3.2. Então vamos nos ater aos detalhes principais. Olha só, primeira coisa, começamos com o exportar PDF. Olha só, esse exportar diretamente PDF, ele é um botão que tem bem discreto o símbolo do PDF, enquanto na versão anterior ele mostra claramente o PDF. O botão para visualizar página é uma folha em branco na versão anterior com uma lupa. Já na versão nova é uma impressora com essa lupa. Perceberam? Então isto é muito importante. Até para ter mais espaço de tela e podermos observar, eu vou maximizar uma janela, vou analisar item a item, e daí vou fazendo referência aos botões da versão anterior. Olha só, maximizando 3.3. Vejo que o ABC, correção ortográfica gramatical, e o habilitar a autoverificação ortográfica mudou. Ó. Ele tem aquele sublinhado vermelho embaixo do ABC, e lá na versão do BR Office 3.2, que é a antiga, eu tenho ele ó, como um ABC. Já aqui, ó, eu tenho a versão com um ABC, ó, só que com um tamanho menor. Olha, aqui eu tenho só o sublinhado. Ó, aqui eu tenho com o tique ainda. Tem que conhecer essas diferenças. Porque eventualmente ele pode cobrar só o botão de você. Então você precisa estar atento a esses detalhes. Continuando. Aí nós temos a parte de recortar. O hiperlink vem com este mundinho aqui, diferente do que tinha aquela corrente, que era muito parecido com o do Office, tá? Para eu alternar entre as janelas, estou usando a combinação de teclas Alt mais Tab, ok? Então, olha só, retomando lá, nós temos daí a parte muito importante, localizar e substituir, é uma lupa com um lápis. Lá
na versão anterior, nós tínhamos um binóculo. Vejam, a diferença é gritante. Antes você tem a opção de um binóculo, que é semelhante ao ícone que é usado no Word, por exemplo. E agora você tem uma lupa e um lápis e uma folha. Então tem que fazer uma certa analogia que ele vai localizar e vai substituir. Vejam como dá a diferença entre as duas versões. Continuando, nós temos então a parte do navegador, que é aqui representado por uma espécie de rosa dos ventos, e lá na versão 3.2, representada por uma bússola. Muito importante saber disso. Aqui representado por uma bússola na versão anterior, e aqui na versão nova, representado então por uma pequena rosa dos ventos. Lembrando que o navegador tem a mesma função do ir para que encontramos lá no Word, tá? Aí, olha só que interessante, este botão eu não vou comparar com a versão anterior, mas você precisa saber, ele já caiu várias vezes em vários concursos públicos, então não podemos esquecer. Esta boinha aqui de resgate, digamos assim, seria equivalente à ajuda do BR Office. Você tem que entender. O que gera uma certa confusão é que essa boinha, ela se parece com o símbolo do navegador da versão do 3.2. Então, cuidado com esses pequenos detalhes. Vamos para a nossa próxima barra de ferramentas. Olha só, nós temos a parte de estilos agora indicada com uma mãozinha. E aqui nós temos antigamente com um medidor, aqui como se fosse um potenciômetro, algo que medisse a potência aqui, né? Então aqui mudou, tá? E o grande detalhe que está pegando todo mundo. Olha só, o negrito tem essa representação, o itálico, a mesma letra A deitada, e o sublinhado com a mesma letra A sublinhada. Enquanto na versão 3.2 tinham aqueles padrões normais. A letra N negrito, a letra I deitadinha como itálico, e a letra S sublinhada como sublinhado. Ícones que já eram herdados, já eram padronizados, igualzinho lá a Microsoft Office. E agora no 3.3 faz o quê? Coloca totalmente diferente. Precisamos estar muito atentos a esse detalhe. Observe aqui, na versão 3.3, o A que representa o itálico e aqui o A que representa o sublinhado. Continuando na mesma barra, observamos uma outra tecla que mudou e causa muita dúvida. A questão da cor da fonte. Olha só, aqui é uma espécie de letra A, aqui minúscula, com a cor da fonte, e aqui eu tenho três cores, né? Que seriam o vermelho, o azul e o verde, né? Então aqui eu mostro o ícone que troca a cor da fonte. Diferente do item que eu observo na versão anterior, que no caso era a letra A, com aquela cor embaixo. Igual a versão anterior lá no caso do Word, igual a opção do Word, inclusive 2010. Então vejam essas mudanças, precisamos estar atentos. Mas não só atentos à questão dos botões, como também a respeito dos menus. Então, do BR Office 3.2 e 3.3, os principais menus. É claro que muitas das opções encontradas dos menus, elas ainda permanecem, elas existem, só que melhorias foram realizadas. E quais são essas melhorias? Vamos observar algumas situações já relembrando questões do 3.2. Olha só, eu estou aqui no 3.2, observo que o menu arquivo é o menu mais importante. Não podemos esquecer disso. O menu arquivo, ele acaba juntando opções como salvar, salvar como, salva com versões do Word, ou seja, consigo salvar com a versão doc. Ele é um leitor de extensões, no caso DocX, que é a extensão do Office 2010, e além de tudo, exporta arquivos na extensão PDF. Realmente, o BR Office é uma suíte muito completa e bem complexa. Eu estou dizendo isso do menu arquivo porque todas as situações que eu observo aqui também são observadas no 3.3. Então, só retomando, lembrando que do menu arquivo temos as mesmas opções no 3.3. O mesmo se repete aqui na versão do menu editar. Agora observe. No menu, eu vejo que ao lado da opção, eles atualizaram, eles trocaram o ícone. Posso ver aqui, por exemplo, o localizar e substituir, que ele tem, por exemplo, a lupa e o lápis. Não é mais o binóculo. Então, quer dizer, eles mudaram o botão lá nas barras de ferramentas, porém, mudaram os botões também aqui, as indicações, os ícones, dentro dos menus. Tá? Aqui podemos observar ainda o autotexto. Era uma letra A, passou para um AB, então tem que estar atento a isso também. O menu exibir, mesmas opções,
estando sempre muito atento à questão do navegador. Porque o navegador equivale à função de ir para, e ele mudou o ícone, não é mais a bússola. Repito, é muito importante, não é mais a bússola, é uma espécie de uma rosa dos ventos. Tá? Aí nós temos o menu inserir, que tem as opções para inserir, da mesma forma que observávamos no 3.2, inserir uma figura, inserir uma anotação ou comentário e assim por diante. O grande segredo está aqui, ó, no menu formatar. Porque no menu formatar observamos mudanças muito importantes. Entre elas, podemos dizer aqui, ó, o ABC com essa mãozinha. Este é o formatar caractere. E aquela mãozinha com a marca de parágrafo, o formatar parágrafo. Claro, não custa falar que a opção página do menu formatar é a opção mais importante de todos os menus. Porque é ali que eu configuro as margens. Enquanto estávamos acostumados a configurar as margens lá no menu arquivo, no Word 2003, aqui a gente vai no formatar página, e ali eu consigo configurar as margens, entre outros itens. E uma das grandes diferenças que eu observo da versão 3.2 do BR Office para a versão 3.3 é quanto à alteração da caixa. O que vem a ser uma alteração da caixa? Simplesmente trabalhar com minúsculos e maiúsculas. Exatamente, caixa alta, caixa baixa. O BR Office atribui essa questão de maiúsculas e minúsculas à questão de caixa. Olha só, para o menu formatar. Um dos menus mais importantes que existem, porque é por meio dele que eu observo como alterar a fonte, como alterar o parágrafo e o principal. Como alterar as margens, né? Que eu tenho lá no menu formatar a opção formatar página. Lá no Word 2003 encontrávamos isso no arquivo configurar página. Lá que mexíamos nas margens. Aqui nós observamos no menu formatar. Olha só. Clico no menu formatar, observo lá que eu tenho então caractere, olha lá, pela mãozinha ali com o ABC, parágrafo pela mãozinha com a marca de parágrafo. Aí eu tenho opção de página, que é o local onde eu comentei que configuramos as margens. E aí nós temos o tal do alterar caixa. Mas o que vem a ser esse alterar caixa? Alterar caixa vem de caixa alta, caixa baixa, não é nada mais, nada menos que maiúsculas e minúsculas. Nessa versão do BR Office 3.3, observamos que o maiúsculas e minúsculas traz mais opções. Olha só, quando eu clico em alterar caixa, eu vejo lá que eu tenho frase iniciando com maiúscula, todas minúsculas, todas maiúsculas, olha os ícones ali, atenção. Palavras iniciando com maiúsculas e alternar caixa, que seria no caso o inverter. Essas opções não existiam na versão anterior, no caso na versão 3.2. Surgem agora na 3.3. Já existiam, sim, lá no Word, já existiam. Inverter quem é maiúsculo por minúsculo, primeira de cada sentença, de cada frase em maiúsculo, primeira de cada palavra em maiúsculo. Já existia. Né? Então isso é implementado agora, é uma das diferenças entre os menus, opções de menus, que vemos entre o 3.2 e o 3.3. Continuando os menus, podemos ver então o menu tabela, com aquelas opções atinentes a isso, lembrando que a parte de fórmulas, ela acaba abrindo o Calc e trabalhando todas as funcionalidades do Calc. Encontramos aí a opção de ferramentas, ortografia e gramática, lá pela tecla F7, não podemos esquecer dessa tecla de atalho, F7 em todos os softwares é a correção ortográfica e gramatical, ou seja, é muito importante. Menu janela sem mudanças e no ajuda, claro, lembrar que o símbolo de ajuda é agora aquela boinha, aquele salva-vidas lá, aquela boinha de salva-vidas. E não esquecendo da tecla de o que é isto, ou seja, a tecla de atalho de o que é isto é aquela tecla de atalho que te dá uma ajuda instantânea de acordo com o lugar onde você posiciona o teu mouse. Então, a tecla de atalho é Shift mais F1. Observe aqui, ó. Eu aperto Shift e depois eu pressiono F1 e ele transforma o meu mouse com aquele ponto de interrogação. Onde eu passo o mouse, ele me traz informações. Tudo bem? Então, esta é a questão que eu tenho para falar da parte de ajuda. E o Calc, muitas modificações? O Calc basicamente herdou as modificações que acabamos de ver aqui dentro do Writer. Observando rapidamente, vamos aqui abrir o Calc. Olha só, as mesmas questões, ó, negrito, itálico, sublinhado, mostrar ou ocultar, a autoverificação ortográfica. E aí nós temos um pequeno detalhe que a gente precisa observar. Aqui, ó,
A classificação de ordem crescente mudou o ícone e de decrescente. Tem que conhecer esse novo ícone, como também o ícone de gráfico. O ícone de gráfico parece até um bonequinho, mas não é um bonequinho. Na verdade, ele é um gráfico de pizza. Antigamente era um gráfico de pizza, virou um gráfico de colunas e agora voltou a ser um gráfico de pizza com um sinal de porcentagem em cima. Precisamos conhecer esse botão, que é o assistente de gráfico. Esses são os principais botões que eu vejo dentro do Calc. E claro, os menus, os mesmos ícones são representados. Assim podemos observar algumas diferenças entre o 3.2, o BROffice 3.2 e o BROffice 3.3. Basicamente são o mesmo software, mas para concursos públicos, essas mudanças são fundamentais, uma vez que o concurso pode colocar uma imagem e te perguntar a que função refere-se àquela situação. Então, precisamos estar atentos a essas imagens. Na aula de hoje, conseguimos observar informações importantes acerca das novas versões das principais suítes comerciais que encontramos no mercado, tanto do Microsoft Office como o BR Office. Uma grande dica quando a gente conversa sobre BR Office e sobre Office é entender que uma questão de BR Office ela pode se tornar uma outra de Office. Então, peguei uma prova da internet, resolvi. Era uma questão de Word versão 2010. O que eu devo fazer para o meu estudo ficar completo? Eu devo tentar resolver a mesma questão se ela fosse do 2007. Ou seja, procurar aquela função no 2007, ver se ela mudou. Procurar no Word 2003, ver se ela mudou. E não parar por aí. Abrir o BR Office 3.2 e verificar onde está essa função, como que ela funciona. E também no 3.3. Assim, conseguimos estudar 5 softwares com a mesma questão e cada vez mais melhorando o nosso conhecimento acerca desses aplicativos. Bons estudos!